Bem-vindos, pessoal. Esse é o primeiro episódio do CZOcast, o podcast do Cartel 011, que a gente está trazendo marcas independentes e marcas novas do ramo de moda para conversar com a gente, ter um bate-papo breve sobre alguns momentos, sobre a marca dessas pessoas e sobre o futuro do mercado. E hoje a gente está aqui com a Up My Juice, a marca unissex de upcycling, que é uma nova tendência do mercado. E eu estou aqui com a Simone, o Júnior e com o Marcelo. Eu sou o Bruno, sou do diretor comercial do Cartel 011 e vou estar com vocês aqui nesse episódio. Bem-vindos, gente, tudo bem? Tudo, e você, Bruno? Tudo ótimo. Tudo bem? Olá, Bruno, tudo bom? Tudo ótimo. Então, a gente preparou algumas perguntinhas, tá? A gente vai começar com a pergunta básica. Como é que vocês iniciaram a marca? Me conta um pouco de onde veio a ideia, de onde vocês se inspiraram, enfim, conta pra gente de onde veio a Up My Juice. A gente começou, na realidade, eu estava trabalhando numa marca grande de moda no início do ano passado, e quando chegou, acho que foi junho ou julho, mais ou menos, eu fui dispensado desse trabalho e eu já tinha essa vontade há algum tempo de trabalhar com upcycling. E como eu conheço o Júnior e a Simone há muitos anos, eles hospedam o meu acervo, o acervo da minha antiga marca, que é a Sommer, e a gente tem uma ótima relação há muitos anos, a gente é muito amigo. Eu fui procurar eles para a gente começar essa marca de upcycling, né? Eu, com um pouco do meu repertório no universo vintage, memória afetiva, essa história de roupa com um pouco de memória, e aliado a eles que tenham esse super acervo com mais de 50 mil peças que existe há 18 anos aqui em São Paulo. Eu fui propor da gente começar essa nova marca, eles toparam na hora. Basicamente foi assim que começou. Pô, show de bola. Quantos anos tem a marca já? Nenhum ano, ela começou em agosto do ano passado. Nossa, muito recente. Com 6 meses, 7 meses, mais ou menos. Muito recente, que legal, parabéns pelo trabalho de vocês aí. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram no início da marca? A principal dificuldade, assim, foi mais com a construção da roupa mesmo, porque como a gente trabalha só com roupas usadas, né, que tem a memória, então, por exemplo, uma camisola feminina que tem toda a história do corpo da mulher que usou durante anos aquela camisola. Então, a grande dificuldade foi mais na construção e na modelagem mesmo, né? Que é totalmente... O processo é completamente diferente do que fazer uma roupa do zero. Desenhar uma roupa, pegar o tecido, mandar no modelista, mandar na costureira, é completamente outro processo, né? Então, a gente apanhou muito nessas idas e vindas de acertos de modelagem, ter que planificar essa roupa para que ela não ficasse com bolhas ou deformada pela história dela, entendeu? Então, acho que foi o maior desafio que a gente teve, mas a gente agora já está entendendo um pouco melhor esse processo. Bacana, bacana. E onde que a marca é vendida hoje? Quais são os principais canais de venda que vocês atuam hoje? Nós, na verdade, nós não temos um ponto de venda ainda, tá? Como a marca ela surgiu agora, faz pouco tempo, né? 6 meses, mais ou menos, nós fizemos a primeira venda num lugar específico que também trabalha com upcycling, só que de móveis. Então, na verdade, por enquanto nós somos itinerantes, por enquanto, não temos um ponto fixo ainda. Até mesmo para abranger outros públicos, outras pessoas. Então, por enquanto, a gente não tem esse caminho ainda. Temos o Instagram da marca, tá?
E através do Instagram as pessoas podem entrar em contato com a gente. E também a nossa roupa, ela é muito, ela é diferenciada, assim, não tem uma coisa de você comprar, por exemplo, pela internet é meio complicado, porque ela tem uma modelagem específica, então interessante é a pessoa provar a roupa. E cada roupa parece que ela tem o seu próprio dono ali. Quando a gente fez o upcycling das peças, a junção das peças, a modelagem, às vezes ela acaba sendo particular para cada pessoa, assim. Então, o interessante dessa marca é ter essa coisa da aproximação da pessoa com a própria peça da roupa. Acredito que seja mais ou menos isso, tá? Bacana. Vocês entregam no Brasil inteiro? Como eu falei, a gente não tem esse processo de enviar. Assim, que eu acabei de falar para você. A peça, o interessante dela é ser provada no corpo. Entendi. Tá? A pessoa chegar na loja, no lugar que nós estamos naquele momento, né? E como a pop-up, no caso, e ela provar essa roupa. Porque a modelagem, ela é muito específica, tá? Então, não é como você ter uma grade de camiseta que você pode comprar, está lá no sul ou no norte, ou enfim, e você pedir pelo correio, a peça vai chegar e você sabe que ela é tamanho M, ela vai servir em você, o tamanho P, enfim, né? Então, ela não tem ainda essa modelagem meio que universal, assim. Cada peça, ela é uma peça, tá? Então, por enquanto, a gente não tem essa fórmula ainda. E vocês, a pessoa que tem interesse em comprar, ela entra em contato com vocês por Instagram e ela tem um ponto para ela ir em São Paulo, onde que fica o ponto, como é que funciona? Quando nós estamos com a pop-up, no caso, com essa loja itinerante, a pessoa, no dia de um certo evento que nós podemos agendar, a pessoa vai até o lugar, né? Caso contrário, a gente pode... temos a Casa Juicy, que fica no centro, que de repente as peças podem ficar lá, ou não sei ainda uma fórmula ainda para isso, mas a gente pode levar até a pessoa pode ir até nós, a princípio, mais ou menos dessa forma. Entendi. Legal. E agora eu vou fazer a próxima pergunta, então, tá? O que é o upcycling? Defina pra gente o que é o upcycling, como é que ele funciona, porque a gente que está aqui conversando, a gente até sabe, mas para o pessoal que está aqui escutando a gente, o que é o upcycling, pessoal? Bom, a nossa matéria-prima primordial, assim, com que a gente executa o Up My Juicy, e o que a gente vê isso hoje em dia como futuro, que é chamado de upcycling, na verdade, é sempre você reutilizar aquilo que está em excesso, aquilo que já foi produzido, tanto como na indústria têxtil, que já foi confeccionado, tanto quanto móveis, objeto, tudo aquilo tipo do it yourself, né? Que você pode transformar sempre em algo, anexá-lo em outra situação. Então, no nosso caso, como é da vestimenta, como é roupa, o que a gente trabalha o que a gente tem de grandioso, na verdade, hoje em dia, é o descarte têxtil, né? Então, o que a gente tem de grandioso é esse volume todo. Então, é legal que o upcycling, ele traz também uma conscientização desse volume que é processado pelo mundo inteiro, né? Então, a gente acaba conscientizando as pessoas do grande volume que essas grandes fábricas acabam produzindo e quanto elas interferem no nosso meio ambiente, dificultando um monte de coisa aí. E aí é um papo para um outro dia, né? Que a gente precisa de um simpósio para discutir sobre isso, assim, porque é bem complexo. A gente não tem muita definição e como seguir, assim, com um planejamento mais eficaz de como a gente pode acabar diminuindo tanto o processo de capitalismo em cima disso, né? Que acaba gerando um emprego que não é remunerado, enfim, é uma grande discussão. Então, essa conscientização que a gente traz do upcycling, ela acaba reunindo uma transformação criativa também. Hoje em dia a gente vê pequenas marcas, a gente não é a única marca que está fazendo isso no Brasil, tem muita marca legal, porque eu sou uma das pessoas assim que pesquisa muito, eu vejo muita gente legal produzindo,
até em escalas assim de alfaiataria, modelagens mais elaboradas. O que a gente faz com o Up My Juice na questão do upcycling é uma forma mais artística. A gente pega a nossa matéria-prima, na verdade, como a gente tem abundância derivado da Casa Juice, o vintage, a gente consegue separar aquilo que a gente tem como estudo de peças que têm um comprometimento mais histórico, que a gente pode separar como história da moda brasileira e internacional, e o que a gente, vamos dizer, separa disso tudo como trabalho, são peças mais que têm 30, 40, 50 anos, que tem um furo, que tem um rasgo, mas que tem uma modelagem incrível, que a gente acaba desmembrando e, vamos dizer, que eu sempre falo para o Marcelo que eu não falo costurar, eu falo colar. Então a gente acaba colando essas peças em outras, vindas, né, de outros descartes, peças contemporâneas, enfim, como a gente tem várias ações assim de captar essas peças, de coletar essas peças, então a gente acaba tendo uma fonte inesgotável de matéria-prima. Então, por enquanto, a gente tem um processo muito pequeno, né, de certas quantidades de peças que a gente consegue produzir exatamente por causa do slow fashion, né? Como o Marcelo explicou, a gente recorta a roupa, tira uma manga daqui, pega uma gola daqui, leva para o modelista, o corpo está ainda com aquela demonstração nele, assim, que não dá para ser inserido em outro corpo, então volta. É muito artístico, assim, é difícil, né? Ainda é um manuseio, assim, que a gente está conseguindo entender como que a gente faz um processo de pegar mais volumes. Tem uma ideia muito genial que a gente teve, que o Marcelo deu, eu estou correndo atrás disso, que eu achei muito incrível, que é o nosso futuro projeto, que a gente já tem uma ideia de como a gente quer levar. Depois eu vou querer a opinião de você, o que você acha disso também, que é, de repente, trabalhar com esse descarte, já que a gente está fazendo essa limpeza agora dentro da nossa casa, olhando, falando, poxa, isso aqui eu não uso mais, vou levar para doação, ou a gente vai em vários pontos de coleta que tem, que cada um descarta, a gente está pensando também no descarte de volume maior, que são das fábricas, das grandes marcas, que tem um volume morto ali de peças. Então, o que a gente queria fazer é levar o Up My Juice para essas empresas, essas grandes marcas, que produzem muito, que tem o estoque ali ocioso de coleções que não venderam, que não deram certo. Então, a gente tem uma proposta futura de pegar essa collab do Up My Juice e fazer collab, Up My Juice mais a outra marca e, de repente, sabe, fazer uma mini coleção dentro da própria loja e fazer com que a pessoa, puxa, olha, eu reconheço essa manga aqui que eu comprei nessa grande mega store. Então, a gente tem essa ideia de, aos pouquinhos, abocanhando esse novo nicho de mercado, sabe? Então, de repente, eu acho que pode ser uma saída eficaz, assim, é um futuro que eu vejo que é bem promissor naquilo que a gente se propõe a fazer. Poxa, muito legal mesmo, assim, nem a gente que está no mercado imaginava que tivesse tanto detalhe e fosse ser tão difícil para fazer uma peça. Quero, inclusive, a próxima pergunta era sobre isso, né? A dificuldade de se trabalhar com upcycling. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta agora, Simone. Qual que é a quantidade por SKU que vocês produzem? É muito limitado, então, né? É praticamente único, certo? A gente não tem esse... Pode falar, Má. Não, assim, é praticamente único, não. É completamente único. Porque, por exemplo, essa primeira coleção que a gente fez, que era muito em cima de vestidos, camisola, né? Que foram confeccionados em cima de camisetas e camisolas. Esse foi assim, 80%, 90% da coleção que a gente construiu. Então não tem, é meio isso que o Júnior falou também, a gente não tem uma produção para poder vender num e-commerce, por exemplo, porque além de serem únicas as peças, elas não, a gente não fala, não é sobre tamanho, manequim, elas têm quase que um tamanho único, elas têm um fit
mais largo. Não que a gente vá trabalhar sempre com essa linha de produto. A gente quer ter uma liberdade enorme para poder fazer o que a gente quiser. A gente pretende não trabalhar dentro de um molde, né? Porque acho que está todo mundo cansado disso. Então, a nossa ideia justamente é poder extrapolar na criatividade e não ter nenhum tipo de fórmula. E complementando isso com o Má, o que a gente sempre tenta, agora, depois da primeira coleção que a gente aprendeu, é tentar fazer com que essa roupa também sirva em vários corpos, né? Porque, que nem o Má falou, acaba pela limitação desse trabalho desenvolvido artístico aí, acaba tendo limitação de alguns tamanhos, veste em alguns tipos de corpos. Então, é complexo, artisticamente complexo. Entendi. Bacana. Vou passar então para a próxima pergunta, que tem a ver com o mercado, né? Que a gente formulou aqui, que é... O mercado viu nos últimos anos o aumento do fast fashion, né? Acontecendo, crescendo no Brasil e no mundo. Só que ultimamente está migrando muito para o slow fashion. Como é que vocês enxergam isso? E assim, ao mesmo tempo, vocês têm essa quantidade limitada. Eu acho que pode ser até uma grande oportunidade para vocês. Queria entender de vocês qual que é a visão de vocês sobre esse changing do mercado do fast fashion para o slow fashion. Como eu até vou puxar um pouco da minha outra resposta também. A gente vê durante tantos anos a gente vendo esse histórico de produções maciças, né? Essa coisa da desigualdade do trabalho, as pessoas trabalhando muito mais, recebendo muito menos, as pessoas que estão por trás de tudo isso ganhando muito mais. Então a gente acabou hoje em dia, acabou atualmente lidando com esse volume e paralelo a isso a gente acabou acontecendo, apesar dessas coisas dos altos e baixos, a gente acaba vendo que abre escalas para as outras coisas, né? Abre um viés para desenvolvimento de outros tipos de trabalhos, de desenvolvimento de marcas menores crescendo. Agora a gente vê um cenário muito desse, né? De pequenos comerciantes desenvolvendo coisas ao redor do nosso bairro, que é legal. Então, é muito interessante, assim, porque parece... que a gente fica meio perdido, assim, como economicamente uma empresa se sustenta com o slow fashion. Então, a gente sempre lidando, todos nós viemos de grandes empresas, trabalhando com as empresas, então capitalizar tudo isso, sobreviver, isso é uma novidade. Talvez agora, com essa nova visão depois desse período conturbado que a gente está vivendo, a gente acabe tendo que reaprender mecanismos diferentes de como conduzir um outro tipo de economia, né? Dando mais valor, enfim. E aí, o que entra na nossa especialidade, que é o slow fashion, é uma coisa assim, praticamente, é uma coisa nova. A gente não sabe ainda como lidar, como ganhar dinheiro em linhas mais claras, com esse novo empreendimento. Assim, o que a gente sabe fazer é a parte criativa, que é uma delícia, a gente ia lá, traz as coisas, a gente consegue trabalhar com uma per capita assim, muito de gasto muito pouco, porque o que a gente trabalha com material já descartado, então a gente sempre tem uma margem de gasto muito pouca, porque esses produtos são baratos, derivados de doações ou bazar de igreja, ou a gente consegue trabalhar muito pouco. O que vai encarecendo é a execução da mão de obra, costura, essas coisas, e a gente diluir isso em alguns meses, porque o que nos separa da próxima coleção são 3 meses, né? Agora que vai aumentar um pouquinho por causa dessa quarentena, tudo. Então, eu não sei, assim, ainda a gente vai aprender a como organizar economicamente essa planilha toda, que está meio com alto e baixo. Mas, assim, eu acredito que depois desse aprendizado e desses pequenos ajustes agora, que eu acho que não só a nossa empresa, mas como todas que trabalham assim, vamos ter que... É uma página em branco agora, a gente vai ter que ver como que a gente vai se adaptar nesse novo mercado e para fazer com que a gente consiga trabalhar por um tempo
menor, assim, fazendo as coisas com mais detalhamento, curtir o slow fashion, digamos, mas que isso seja rentável também, né? Que a gente não consiga, assim, que o nosso redor também se sustente. Porque todos nós, a gente tem a Casa Juice, o Marcelo tem os outros jobs dele, né? Assim, a colaboração dele com outras marcas. A gente tem sempre esse background aí que segura as nossas finanças. A gente consegue tirar de um para bancar, por enquanto, a marca. Então, mas a gente vai ter que crescer com isso. A gente vai ter que virar um negócio. A gente não quer fazer com que isso seja um hobby, sabe? Porque geralmente, com a dificuldade de se manter em empresa, as pessoas acabam trabalhando muito nos outros negócios para sustentar esse, e esse acaba, a parte mais gostosa do trabalho acaba naufragando, né? Porque não consegue ali montar uma planilha, ver direitinho, assim, sabe? Todos os estudos financeiros de como tem que se sustentar. Então é uma coisa assim que eu, assim, vou ter que estudar muito isso, ainda mais agora, de como a gente vai, assim, conduzir esse slow fashion e que seja rentável e que a gente fique, né, ainda resista a tudo isso que está nos acontecendo. Legal. Essa ideia que vocês falaram aqui de trabalhar com fábricas grandes e fazer collabs é uma ideia excelente. E vendo o cenário atual, você me contando tudo isso, vocês têm uma história muito legal, vocês têm um storytelling muito legal. Super. Eu já tenho uma sugestão de imediato para vocês. Eu acredito que, assim, vocês documentarem esse passo a passo, desde quando vocês vão no lugar, pegar o material, quando faz o brainstorm da peça. A gente está fazendo isso. Isso daí, Marcelo, é sensacional. É o futuro, tá? A maioria das marcas que tem isso, que trazem isso, que abrem isso para o público, elas tendem a ter uma empatia muito maior e deram um gatilho, que é o gatilho de autoridade, e com certeza, assim, vocês começando a fazer isso, eu não tenho dúvida que o engajamento da clientela de vocês vai aumentar demais. Me fala uma coisa, quando vocês soltam uma coleção, quantas peças mais ou menos vocês fazem? Só para ter uma ideia. Quer que eu responda? Por favor, meu amor. Essa última coleção a gente fez 47 peças. Assim, ainda falando do slow fashion, né? Não voltando ao assunto, mas dentro desse processo, além das idas e vindas para a costura ou para a modelagem, ainda tem toda a história de higienização das peças, né? Então a gente manda lavar, tirar mancha, tirar aquele ranço da roupa usada, da roupa do brechó da casa de caridade ou da igreja, entendeu? Então, nessa nossa venda que a gente fez no dia 7 de dezembro do ano passado, que foi super legal, porque a gente vendeu 90% dos itens, tinha um cheirinho de limpeza, assim, porque as roupas foram super, hiper lavadas. Tiveram algumas que até a gente perdeu, porque o tecido era tão antigo e ele acabou deteriorando. Então, 3 vestidos a gente nem conseguiu usar. Mas, de novo, respondendo a tua pergunta, a gente não tem essa coisa do número de peças. A gente tem um padrão, mais ou menos, de um número para que essa venda se sustente, né? E para que a gente pague por todos esses processos, que nem a Simone falou, como, por enquanto, é o nosso segundo projeto, quase o nosso luxo, assim, porque ainda não é o nosso sustento, apesar de um dia poder virar o nosso main business, assim, a gente ainda não tem esse padrão de número, mas a gente pretende ter. Bacana. A minha sugestão, assim, já que vocês já estão fazendo, essa parte da limpeza que você falou, é extremamente importante você fazer vídeos mostrando como é que funciona, vocês criarem um destaque, mostrar para todo mundo. Isso vai também dar mais credibilidade ao consumidor. E uma sugestão, que já que vocês já estão fazendo essa parte de documentar, começa a postar isso, começa a divulgar isso, que é bem importante, faz propaganda em cima para a galera começar a ver vocês. O que
falando de conjunto aqui, até dando um spoiler do que eu falaria depois, só para não perder a meada, eu pegaria umas fábricas grandes, para pegar o descarte deles e fazer uma coleção um pouco maior. E essa coleção de upcycling que vocês fazem hoje, que é uma coleção mais tailor-made, mais feitas à mão, eu deixaria elas em edição limitada mesmo, de repente para poucos clientes que se pré-inscreverem, desde a época que vocês estão começando a fazer, que vocês estão escolhendo os produtos, já vai vendo quem quer participar desse lançamento, começa a colher, já junta lá uns 50, 60 clientes que queiram participar do lançamento. Usa esses clientes para ser os embaixadores de vocês. Porque vocês só vão conseguir escalar isso quando vocês começarem a trabalhar com as fábricas grandes, que vocês vão ter volume, vocês vão conseguir ter previsibilidade de produção. Então, assim, a minha ideia para vocês nesse momento é, além de vocês documentarem, vocês criarem uma edição limitada para ser como se fosse o high class, não é o high class, desculpa, eu errei, é o produto do topo da pirâmide de vocês ser o produto do upcycling que vocês fazem hoje. E esse produto que vocês vão fazer collab, que seria maravilhoso, isso é muito bom para as marcas, gente. A marca falar que ela está reduzindo os resíduos, ela está reduzindo o lixo dela, e ela está conseguindo aproveitar os restos da coleção dela, é excelente. Então, vocês criando essa autoridade, com esse documentário que vocês vão fazer do processo de vocês, vão criar uma autoridade muito grande. A tendência é vocês crescerem bastante, porque além disso, não é só por causa do coronavírus, isso é tendência do mundo, tá? A nova geração, ela compra com propósito, ela não compra por preço, ela não compra por imagem, ela compra com propósito, isso está provado em vários estudos. Vocês mostrando isso, as marcas grandes vão querer se aliar a vocês e fazer collabs, tá? Então, assim, sensacional. Parabéns pelo trabalho. E eu não conhecia tanto a fundo, tá? Antes de conversar com vocês aqui, e fiquei admirado. Parabéns pelo trabalho. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Pode falar. Falar das marcas grandes, elas têm muito estoque morto, né? Então, essa marca que eu estava trabalhando no passado, assim como muitas outras, como a maioria trabalha com coleção tem verão, outono, primavera, acaba sobrando muita roupa que não vende nem na promoção. Então, tem exemplos lá fora também de algumas marcas que estão fazendo isso, em escala quase industrial, entendeu? Então, para a gente, esse seria um dos focos do business também. Não, eu vou falar, vocês têm o oceano azul nesse mercado, tá? Porque a gente trabalha com várias fábricas, conforme o BAP falou, a gente atende marcas grandes, então assim, a gente tem várias fábricas que a gente trabalha e assim, o volume é muito grande, então com certeza existe um oceano bem azul para vocês. Uma das perguntas que eu tinha, a gente acabou comendo ela, que era sobre essa época de agora, que é do coronavírus, embora o vídeo e o áudio desse podcast vão ficar por bastante tempo. Era legal a gente falar da crise, mas acho que a gente já acabou falando um pouco, a Simone comentou um pouco, então acho que a gente pode passar essa pergunta sobre o coronavírus. Então eu queria perguntar para vocês quais preparações que vocês estão tomando para lidar com este momento aqui, que vocês já falaram que vai atrasar uma coleção, né? E o que vocês estão fazendo quanto a isso? Qual que é a ideia de vocês daqui para frente? Bom, é uma página em branco, né? Assim, sei lá, parece que é um livro que não tem, só tem a capa escrito coronavírus. Eu só sei que assim, a gente está depois dessa página em branco, a gente está vivendo uma questão que é desacelerar, né? Desaceleramento. Essa quarentena também está sendo uma quarentena educacional, que eu chamo de quarentena de consumo, que aí você não está comprando mais nada, você está revivendo as coisas que você tem dentro da sua casa, roupa que você não usa, livro que você não leu, 1000 coisas, aprendendo a cozinhar, aprendendo a limpar a própria casa. Então, está sendo uma época de um aprendizado que eu acho que a gente nunca mais vai se esquecer, principalmente o nosso país, né? Que sempre lidou com certas coisas assim. A gente tem muito tempo, mas parece que a gente não aprendeu certas coisas, como países que já entraram na guerra e etc.
A gente vai ter que vai tirar muita lição disso tudo. Bom, eu acho assim, o que eu estou vendo de interessante nessa questão do coronavírus e o que vai mudar, assim, que eu já estou vendo mudar, é que a gente vai ter esse crescimento de pequenos comércios locais, essas iniciativas próprias, dessas coisas de você praticar suas coisas, assim, gente praticando as coisas e vendendo, o que está fazendo na própria casa e vendendo, seja no próprio prédio, seja no próprio bairro. Esse olhar para as pequenas empresas, elas estão começando, o que antes vinha grandes empresas no bairro, você vai ver que você via elas morrendo assim aos poucos, comercinhos que você gostava do tiozinho, da tiazinha, sendo massacrados por grandes supermercados. Então, os que resistiram a tudo isso, você está vendo que a gente está tendo muita gente postando no WhatsApp, compra dessa tal banca, esses produtores orgânicos, fazendo todo esse trâmite de como chegar até a sua casa para produzir. Então, eu acho que a gente está aprendendo a olhar muito mais para essas coisas assim de pequenos produtores, de essas pessoas que estavam esquecidas e massacradas por essas grandes empresas. Então, acho que até mesmo o que a gente trabalha, que é o slow fashion. Eu acho que essa dica que você deu da gente postar o nosso trajeto, o nosso processo. Olha, essa roupa está sendo lavada logo que ela está saindo, entendeu? Essa mancha que você está comprando esse vestido não é uma mancha, entendeu? É uma mancha de vida dela. Então, vamos dar valor à vida dessa roupa. Então, eu acho que assim que a gente vai ter outras lições. A gente vai ter um aprendizado aí de todo mundo tá dando um reboot dentro de si e junto com as empresas e junto com o universo de como se comportar agora no futuro, né? Desde pessoal até o comercial. Então, eu acho que as preparações que a gente possa ter nessa atual situação é que a gente vê que a gente tem uma grande tarefa pela frente agora, a gente tem um potencial super mesmo de levar a marca para adiante. Eu acho assim que tem um futuro super interessante e que a gente vai aprender agora. Por enquanto está sendo um momento que eu avalio como uma observação. Eu não consigo dar ou avaliar ou presumir passos logo assim a longo prazo. Eu tô sentindo assim que eu tenho que ver o que vai acontecer amanhã. E desses aprendizados a gente vai tentar preencher um pouco esse livro em branco ainda que não tem nada escrito. Então, por enquanto, entender, depois que passar esse boom, do que vai estar faltando no mercado, né? O que vai ser ocioso, como que as pessoas vão se comportar. Eu já tenho ideia, saindo do nosso business, que a parte do upcycling, com certeza, é um caminho só de ida e crescimento, né? E a gente só vai poder entender agora como que a gente vai poder fazer isso em maior escala, sem dúvida. Então, acho que as preparações estão sendo essas. Primeiro, as observações, depois a ponta do lápis, e aí começando a executar devagarzinho para que esse volume cresça gradualmente, conforme foi a necessidade do mercado, né? Por enquanto, agora, acho que é uma questão de cautela e uma preparação assim só no olhar mesmo, sentir o que vai acontecer. Estamos todos no mesmo barco. O ano passado, quando a gente lançou, a gente já sentiu uma super aceitação, né? Antes mesmo do projeto ficar pronto, só da gente postar no nosso Instagram da marca ou dos nossos amigos que a gente contava do projeto, as pessoas já vibravam só pelo assunto em si, né? De ser reuso, ressignificar, não está gerando nenhuma perda de matéria-prima, enfim. Eu acho que agora a tendência, não pensando comercialmente, mas pensando como comportamento humano mesmo, acho que é um caminho, aquilo que a Simone sempre fala, é um caminho sem volta. Eu acho que a grande lição que a gente vai ter desse coronavírus, na minha intuição, pelo que eu estou sentindo, é a coisa do comportamento humano mesmo. Eu acredito mesmo que vai mudar
completamente depois disso que a gente está passando. Assim, a nossa relação com a vida vai mudar completamente. Com certeza, com certeza. Por isso é Complementando, importante o que eu falei, da gente estar cada vez mais personificando, mostrando, contando do processo, tá apessoando mais as empresas, as marcas, os relacionamentos, enfim. Eu tô com vocês nessa visão, tá? O que você quer falar, Júnior? complementando, como nós estamos no começo também, e a nossa matéria-prima, ela não tem um custo, assim, que nós tivemos um custo alto para ter essa matéria-prima, e também os nossos colaboradores, né, de costureiros e tal, alguns são independentes, né, nós levamos o trabalho a eles, eles são parceiros nossos, então a gente, assim como tem empresas que estão passando por dificuldades, com certeza, né, de estoques altos, de matéria-prima que foi comprada, de costureiras que tem que pagar, tudo isso, a gente tem esse respiro aí de não ter que, né, ter esse problema de pagar funcionários, né? A gente paga conforme a gente vai executando a produção, né? E a nossa matéria-prima, ela chega até a gente de uma outra forma também, né? Então isso dá pra gente ter essa folga e esse espaço para poder respirar e trabalhar com calma durante esse processo, esse problema do coronavírus, né? O bom de uma matéria-prima mais durável que essa não tem, né? Então, tipo, a gente pode estocar, a gente tem estoque de 50 mil peças, né? Lá, então, tudo bem. Bacana, pessoal. Então, chegando ao fim aqui, temos só mais uma pergunta, mas de antemão já queria agradecendo vocês aí, foi sensacional o nosso bate-papo. Então, já vou lançar agora a próxima pergunta. Vou perguntar sobre nós. Queria saber de vocês, para vocês, qual que é o papel do Cartel 011 para o mercado de moda? O que significa o Cartel 011 na visão de vocês? A Cartel acaba sendo um núcleo mesmo e reúne muitas pessoas assim que tem muito que mostrar e aí faz esse link que às vezes artistas não conseguem fazer, que é executar o trabalho criativo e vender. Então vocês conseguem assim juntar tudo isso, facilita muito a vida da gente. Tenho amigos meus que já fizeram muitas coisas de várias formas e sempre o resultado é super interessante. Assim, são vários perfis, conseguem reunir vários perfis, que eu acho super democrático. Então, você vê várias situações no mesmo local, cada um no seu nicho, cada um executando coisas diferentes, um conhecendo o trabalho do outro. E além disso, você conseguindo comprar, conseguindo adquirir as coisas. Então, é uma forma mais democrática que essa, assim, são poucos lugares, que nem o Marcelo falou, que existem em São Paulo. Então, vida longa, Cartel. Que não é esse papel de multimarca, né? É um papel mais de laboratório de ideias e de comportamento mesmo, né? Sei lá, eu já fui em desfile da Juliana com o projeto solo dela de moletom, junto com a Karen, que era Just Kids, que foi uma apresentação fora do São Paulo Fashion Week, dentro do São Paulo Fashion Week, mas já foi em lançamento do Paulo Martinez, da revista dele. Enfim, esse papel de laboratório de ideias mesmo, que acho que é a verdadeira vocação da Cartel. Tá certo, gente. Obrigado pelas palavras aí. Obrigado por terem participado do nosso primeiro podcast. Eu agradeço vocês demais.